Quando pensamos em investir, a primeira coisa que vem à mente costuma ser a rentabilidade, né? Quanto que vai render o meu investimento. Mas há outro lado igualmente importante, o risco desse investimento. E vimos que entender sobre risco não é ter medo, é sobre saber o que você pode esperar de cada tipo de investimento. E aqui entram algumas métricas que ajudam a enxergar o risco com mais clareza, que são a volatilidade, drawdown e outras medidas complementares. Vamos falar primeiro sobre a volatilidade. A volatilidade mede o quanto os preços ou os retornos de um ativo variam ao longo do tempo. De novo, uma ação ela pode subir 20%, como ela pode cair 20%. E quanto maior a volatilidade de um ativo, maior a incerteza sobre o retorno total desse investimento. Um investimento pode render muito em um mês e cair bastante no mês seguinte. Isso é um sinal de alta volatilidade. Por exemplo, se um fundo rendeu 15% em janeiro e caiu 10% em fevereiro, e em março ele volta a subir 12%, é um fundo de altíssima volatilidade. E é importante ressaltar que volatilidade em si não é algo bom ou ruim. Ela só mostra o quanto que os resultados de um investimento podem oscilar e você, como investidor, precisa entender se para você investir em um ativo que tem essa volatilidade muito alta faz sentido ou não. Vamos agora falar do drawdown, que é um termo em inglês que significa a maior perda acumulada que o investimento teve ao longo de um período. Então, basicamente medimos o quanto que o investimento caiu desde o topo anterior até o fundo. E por que isso importa? Porque é o drawdown que mostra o que teria acontecido se você tivesse comprado esse ativo, esse investimento, no ponto mais alto e segurado esse investimento durante toda a queda. Por exemplo, um fundo que caiu 30% de janeiro de 2020 até maio de 2020. O drawdown desse fundo foi de 30%. Depois ele passou a se recuperar, demorou 6 meses para se recuperar. Mas o drawdown, que é a queda acumulada desse fundo, foi de 30%. Então você sabe que esse teria sido o seu prejuízo máximo se tivesse investido nesse fundo. E essa informação é valiosa porque ela nos ajuda a responder algumas perguntas. Por exemplo, eu como investidor estou preparado emocionalmente e financeiramente para aguentar uma queda desse tamanho, de 30%? Por exemplo, se a resposta é sim, ok, a volatilidade desse ativo faz sentido para você. Se a resposta é não, mostra claramente que você não deve investir nesse tipo de investimento. Seja um fundo de ações, seja um fundo multimercado, seja criptomoedas ou um simples investimento em fundos imobiliários. Uma outra métrica muito utilizada é o índice de Sharpe. Basicamente ele é o índice que mede o retorno que o investimento teve versus a volatilidade desse investimento. Quanto maior é o retorno de uma aplicação e menos ela oscila, maior vai ser o Sharpe desse investimento. Então, por exemplo, um título de renda fixa hoje que dá um retorno de 16% ao ano, com nenhuma oscilação, tem um Sharpe maior do que o investimento em ações de uma ação que se valoriza 5% no ano, mas chegou a cair 10% ou 15% durante algum período desse mesmo ano. Por quê? Essa ação variou bastante ao longo do ano para no final de 12 meses entregar apenas 5% de valorização. Então ela entregou uma valorização bem menor do que dessa renda fixa que a gente mencionou, de 16% ao ano, e ainda assim oscilou muito. Então aqui temos um Sharpe na renda fixa de algo como 3, 5 de Sharpe, e nessa ação que só valorizou 5% e oscilou muito, um Sharpe às vezes próximo de zero ali. Então, quanto maior o Sharpe, melhor a relação entre risco e retorno desse investimento. Uma outra métrica interessante é o beta, e aqui muito utilizado principalmente nos investimentos em bolsa de valores, em ações. O beta mostra se a ação que você está investindo oscila mais ou menos do que o mercado em geral, do que a bolsa, do que o índice Bovespa, né? Então, se uma ação tem um índice beta maior do que 1, significa que ela oscila mais do que a bolsa no geral. Se o beta da sua ação ou da sua carteira é menor do que 1, significa que ela vai ter uma oscilação, uma volatilidade menor que a nossa bolsa de valores. Conclusão: a rentabilidade é o que todo mundo quer, mas o risco é o que você precisa realmente entender para dormir tranquilo com os seus investimentos. Então, as métricas que nós vimos, de volatilidade, drawdown e Sharpe, te ajudam a conhecer o caminho até o resultado final, e não apenas saber o resultado final de verdade. Afinal, um investimento que rende bem, mas te faz passar mal no caminho, talvez não seja o ideal para você. É muito melhor você dormir tranquilo com um investimento 100% seguro e que te faça bem.